Boa noite a todos, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Vou começar a aula de hoje fazendo a correção do exercício que eu mandei ontem, que se tratava sobre disjuntores, em que as informações que eu passei ontem sobre os disjuntores, ela é de fundamental importância, e então eu passei aquela revisão ontem para podermos lembrar sobre esses conceitos de disjuntores, sobre curva de disjuntor, né? Infelizmente, não sei como que foi a programação do professor anterior, mas não foi comentado sobre curvas, pelo que eu entendi, mas eu fiz a revisão falando sobre as curvas de disjuntores, sobre a curva de atuação, né? De sobrecarga e curto-circuito, e vamos fazer aí a nossa correção do exercício que eu passei ontem, que fala justamente sobre a nossa revisão de disjuntores que eu passei. Então, começando aí a nossa revisão, vamos começar aqui pela questão número 1, né, onde eu trouxe 3 letras, a qual eu perguntei sobre as funções distintas do disjuntor, né, sendo elas curto-circuito e sobrecarga, né. E eu perguntei o que é uma sobrecarga do disjuntor e o que define disjuntor para atuar em curto-circuito e qual delas é temporizada. Então, começando aí a resposta, né? A letra A, ela pergunta o que é uma sobrecarga ao disjuntor, né? Então, numa resposta sucinta e direta, sobrecarga é toda corrente excedente a 13% da corrente nominal do disjuntor. Ou seja, eu estou comentando desde o início sobre disjuntores, que todo disjuntor ele tem a sua corrente nominal, né, o seu valor nominal. Então, a corrente de um disjuntor, vamos dizer que eu comprei um disjuntor de 10 amperes, né? E ele só vai entrar em sobrecarga, né? Coloquei até IN com tracinho, né? Em que a região de não atuação do disjuntor é quando ele ainda está a 1,13 da sua corrente nominal. Então, isso significa que, por exemplo, este disjuntor de 10 amperes, ele só vai começar a pensar em desarmar a partir de 11,30 amperes. Então, toda corrente que tiver abaixo de 11,30, ela está dentro da região que a gente chama de não atuação do disjuntor. Então, o disjuntor não vai atuar. Porém, quando ela ultrapassa, né? Quando ela ultrapassa esse 11,30, eu já entro no que a gente chama de região de sobrecarga do disjuntor. Então, todo disjuntor ele tem uma região de sobrecarga e essa região começa quando ele ultrapassa os 13% da corrente nominal. Ok, pessoal? Letra B, né? O que define um disjuntor para atuar em curto-circuito, né? O que define a atuação de curto-circuito são as curvas do disjuntor, né? As curvas de atuação. Então, o que define o disjuntor para atuação em curto-circuito é a curva de atuação do disjuntor, podendo ser curva B, C ou D.
Ok? Então, o que vai definir um disjuntor entrar em curto-circuito, né? É a corrente, né, que a gente chama aqui, corrente de curto-circuito, multiplicada pela uma constante K, vezes a corrente do disjuntor. Ou seja, o que vai ser curto-circuito para o disjuntor? Um número que multiplica a corrente nominal do disjuntor. Que número vai ser esse? Né? Essa constante K. Esse número vai ser vezes 3, se for curva B. Vezes 5, se for curva C. Vezes 10, se for curva D. Aproveitando o mesmo exemplo do disjuntor que nós estamos apresentando aqui, esse disjuntor de 10 amperes, se ele for um curva B, o curto-circuito, né, ou seja, o desarme desse disjuntor vai ser imediato quando ele ultrapassar 30 amperes. Se for curva C, será 50 amperes. Se for curva D, ele vai ter uma tolerância de 100 amperes. Né? Foi por isso que até comentei, olha, qual é a partida de um motor, né? Que foi um dos exercícios dessa semana. Se um motor tem uma partida de 40 amperes, se ele tem uma partida de 40 amperes, então com certeza o curva C, né, vai ser o escolhido, porque o curva C, ele tem uma suportabilidade, né, um pico de 50 amperes. Se eu colocar um curva B, por exemplo, ele já passou dos 30 amperes em mais 10, ou seja, ele está entendendo que para essa corrente de partida é um curto-circuito, é uma corrente muito excedente, né? É uma corrente de um valor muito elevado para esse disjuntor. Então, correntes elevadas ele vai entender como curto-circuito. E nesse caso, ele vai desarmar, vou colocar em azul. Neste caso aqui, o desarme do disjuntor deverá ser imediato. Né? Então, se eu tenho corrente de curto-circuito como desarme imediato, a corrente nominal de um disjuntor para desarmar ele é de 13%. Então, eu não vou desenhar a curva em si, eu vou desenhar 3 regiões bem aqui em cima. Vou colocar um pouco mais aqui para a esquerda. Então, eu tenho a primeira região, todo disjuntor tem isso. Eu tenho a primeira região que a gente chama de não atuação. Não atuação. Depois, nós temos a região que nós chamamos de região de sobrecarga. E, por último, temos a região de curto-circuito. A região de não atuação, como ela já está dizendo, de não atuação, ela não desarma o disjuntor. E é óbvio, né? Porque ela não vai desarmar, né? Se ela está na região de não atuação, significa que o disjuntor não vai desarmar, porque ele está dentro da sua região de operação. Curto-circuito é um valor muito elevado e o disjuntor deve desarmar imediatamente. E a de sobrecarga, que está entre uma região e outra. Essa região de sobrecarga, ela depende da corrente.
Então, se ela depende da corrente para desarmar o disjuntor, significa que ela não é imediato, porque o curto-circuito já é imediato. Então, ela faz com que dependa um determinado tempo. Então, a resposta da letra C, que eu vou colocar aqui, qual dessas atuações é de forma temporizada? Não é que eu vou ajustar, mas ela tem uma curva de ajuste, né? Então, a região de sobrecarga, ela depende de um tempo para desarmar. Então, a região de sobrecarga é a região que a atuação do disjuntor é de forma temporizada. Então, respondendo aqui a letra C, o desarme na sobrecarga depende da corrente, diferenciando o tempo de atuação. Eu ultrapassei essa região de sobrecarga, né? Esses 11,30. Se eu ultrapassei em 12 amperes, o disjuntor vai desarmar, mas ele vai demorar algum tempo. Se eu colocar 20 amperes, mesmo que seja um curva B, 20 amperes ainda está abaixo dos 30, mas é uma sobrecarga maior do que de 12. Então, com certeza, com 20 amperes, o tempo de desarme desse disjuntor vai ser bem mais rápido. Beleza, pessoal? Então, essas são as diferenças, né? São os conceitos que eu passei na aula de ontem sobre disjuntores. E nesse caso aqui, né, respondemos as 3 perguntas, né? As 3 letras, né? A sobrecarga, o que define o disjuntor, né, em curto-circuito, e qual deles é de forma temporizada. Vou dar uma ajustada aqui na tela, mas caso alguém tenha alguma pergunta, sinta-se à vontade em fazer, ou alguém não conseguiu responder por alguma dificuldade, pode perguntar aí. Ok, vou colocar a segunda questão aqui nessa tela, né? Vou tentar compartilhar aqui, deixa eu ver onde eu consigo colocar a segunda questão. Vou colocar bem aqui embaixo da letra C. Na verdade, não vai dar para aproveitar aqui. Vou copiar esse gráfico que eu fiz mais à direita aqui, ó. E agora eu vou copiar a segunda questão. A segunda questão pergunta: o que é a região operacional do disjuntor? Bem, a região operacional, né, conforme eu comentei, é a região de não atuação, né? Por quê? Porque a região de não atuação é a região onde o disjuntor irá operar de forma nominal, sem desarmar. Então, o que é a região operacional? É a região onde o disjuntor não encontra-se em sobrecarga, operando na região de não atuação, mantendo o disjuntor ligado sem anormalidades. Então, essa é a resposta da segunda questão, né? De uma forma resumida, né? Mais explicativa, né? É a região onde o disjuntor não encontra-se em sobrecarga, né? A partir dos 13%, né, nós temos essa região de operação, né? Uma região onde o disjuntor vai operar sem ficar desligando. A terceira questão é uma pergunta bem tranquila também. Pergunta o seguinte:
A partir de quantos amperes um disjuntor de 32 irá entrar na região de sobrecarga, né? Aproveitando esse gráfico que eu desenhei aqui, né? Eu acabei de escrever aqui, ó. Ele vai entrar na região de sobrecarga a partir de 13%. Então, ele vai entrar na região de sobrecarga quando ele ultrapassar 1,13 vezes os 32 amperes, que é do nominal do disjuntor, né? Fazendo essa conta, 1,13 vezes 32, vamos encontrar o valor de 36,16 amperes. Ou seja, temos aproximadamente aí quase 4 amperes, né? 4 e um pouquinho de diferença da nominal, que é 32, para a sobrecarga, né? Então, temos um limite aí de 13% a mais para esse disjuntor de 32 entrar em sobrecarga. Aqui na quarta questão do exercício de ontem, eu fiz nessa quarta questão, um lembrete aí do nosso módulo de eletricidade e mais um pouco dessa revisão de instalações, né? Nas questões clássicas, né? Um chuveiro elétrico, né? O vilão das residências, né? Pelo menos aqui em Manaus, que tem gente que ainda quer tomar banho de água quente, principalmente de manhã, né? Mas de dia eu acho um pouco difícil querer usar chuveiro elétrico, mas vamos lá assim mesmo. Um chuveiro elétrico de 4.500 watts possui alimentação em 220, né? Como trata-se de um equipamento resistivo, o fator de potência é 1, né? Então, baseado nessas informações, qual a corrente nominal desse chuveiro? Vamos lembrar que potência, né, é tensão vezes corrente. Quando eu falo fator de potência, eu falo, vamos dizer, sobre a eficiência, né, do equipamento. Como se trata de um equipamento resistivo, esse fator de potência vale 1, e essa fórmula fica do jeito como a gente viu lá no módulo de eletricidade. Tensão vezes corrente. Falei lá no módulo de eletricidade de ar-condicionados, né? Onde esse fator de potência geralmente é 0,92. Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito agora, não. Até mesmo porque o nosso módulo é comandos, né? Aqui é só a revisão sobre o disjuntor em si. Então, a corrente, né? A corrente desse chuveiro, 4.500, dividido por 220. Fazendo essa divisão, vamos encontrar 20,45 amperes. Qual o disjuntor a ser escolhido para este aparelho? Sendo que nós temos essas condições aqui para escolher. Faço a seguinte pergunta. Alguém escolheu 20 amperes aqui? Eu não. Por que você não escolheu 20, já que é 20,45? Pensei por causa do 45. Isso eu lhe perguntar bem assim. A gente fez o cálculo da não atuação, né? Que tem 1,13, né? Da corrente do disjuntor, né? Escolhendo esse disjuntor de 20, só fazendo a conta aqui, a gente teria 22,6. Eu posso fazer dessa forma a escolha do disjuntor? Sim, pode. Eu vou fazer a pergunta que um professor meu lá da faculdade fazia. Você tem certeza? Sim, professor. Beleza, meu colega. A resposta, infelizmente, está incorreta. O disjuntor
é o disjuntor de 25 a ser escolhido. Lembra que esse cálculo de 1,13, tá, é correlacionado ao meu disjuntor operar na região de não atuação. Então, eu não posso escolher o meu disjuntor baseado nesta fórmula para escolher disjuntores, né? Quando eu acho a corrente do disjuntor do meu circuito, por exemplo, 20,45, quando eu vou escolher disjuntor, eu vou escolher olhando a corrente do disjuntor, ou seja, o IDJ aqui, né? Então, quando você escolhe a corrente do disjuntor, esquece, só lembrando, esquece essa fórmula aqui. Você vai olhar a tabela. Então, nesse caso aqui, a sua escolha aí que você fez, que foi o disjuntor de 25, a resposta está correta. A resposta está correta. Nós não podemos, só ressaltar aqui, vou até escrever isso aqui, né? Observação. Apesar de todo disjuntor possuir uma limitação de 13% da corrente do disjuntor, não se deve usar esta tolerância para dimensionar disjuntor, tá? Então, eu poderia escolher de 20, baseado, sabendo que o disjuntor vai atuar só com 22,6? A resposta é não, porque eu já tenho 13% de margem, né? Eu já tenho 13% de margem. Então, se eu já começo escolhendo o disjuntor dentro dessa margem dos 13%, eu não tenho mais 13, né? Eu já tenho mais 0,45, né? Então, fazendo uma conta rápida aqui, 22, nós temos 2,6 amperes, né, de sobra. 2,6 amperes de sobra aqui. Fazendo 20,45 menos esses 22,6, eu vou ter 2,15. Beleza, 2,15 em relação a um disjuntor de 20 amperes, significa que eu tenho apenas agora, em vez de 13%, eu vou ter apenas 10% de tolerância. Então, o que eu fiz? Eu reduzi a margem de segurança desse disjuntor. Então, a probabilidade desse disjuntor ficar desarmando por qualquer coisa é maior. Tá? Então, explicando aqui, né, não posso escolher disjuntor usando essa fórmula. Eu olho a tabela e, ó, baseado na minha escolha, que eu vou aplicar os 13%. Então, nesse caso aí, o nosso disjuntor de 25 é que a gente vai aplicar os 13% aí para saber a partir de quanto ele vai atuar, né? Então, a partir de 28,25 amperes é que ele vai começar a atuar. Entendido aí essa parte? Tá? Porque eu já vi alguns colegas aí trabalhando, dimensionando disjuntores baseado, né, nessa curva de atuação, né, nessa curva de sobrecarga, não, nessa região de não atuação. E, infelizmente, isso é um erro aí na escolha de disjuntores, tá? Achou a corrente do seu equipamento, o seu disjuntor é baseado naquela corrente que você achou. Não faça cálculo nenhum antes. Depois que você escolheu, que você vai fazer seu cálculo. A letra C pergunta... Deixa eu aproximar mais aqui. A letra C pergunta qual curva melhor escolher aqui, melhor aplicar nesse circuito de chuveiro. Qual curva de chuveiro eu posso escolher melhor aqui? Seria curva C, curva B ou curva D?
Se fosse vocês, qual disjuntor que vocês iriam comprar? B, C ou D? A escolha aqui, pessoal, tem uma certa regra que a gente chama, né? Que geralmente motores, a gente vai escolher curva C ou curva D. Então, curva C e curva D a gente chama equipamentos indutivos, ou seja, equipamentos como motores, forno de micro-ondas, hoje até lâmpadas LED, elas têm circuitos indutivos. Aquelas lâmpadas que esquentavam bastante, as lâmpadas de incandescente, elas dependiam de um disjuntor curva B, porque não existe pico de corrente, né, em circuitos resistivos. Então, nesse caso aqui, a resposta será, a escolha deverá ser por um disjuntor curva B, pois circuito resistivo não existe pico de corrente. Essa é a resposta da nossa letra C. Circuito resistivo, ferro de passar, forno elétrico, deixa eu ver o que mais. Micro-ondas não entra como circuito de aquecimento, né? Tudo que for circuito de aquecimento, pessoal, é disjuntor curva B. A letra D, né, já entra numa questão bem interessante aqui, né? Suponha que o chuveiro iniciou um problema interno, né? E a sua corrente nominal passou para 40 amperes. Então, ele está perguntando aqui, como a gente escolheu um disjuntor de 20 amperes, escolhemos o disjuntor de 20 amperes e escolhemos disjuntor curva B. Quanto tempo esse disjuntor irá desarmar? Aí vocês observam que eu coloquei lá na apostila, né? Vou colocar aqui. Professor, o disjuntor não era de 25? Opa, é verdade, é de 25. Eu expliquei o 20 e acabei decorando o 20. É 25. Obrigado aí, colega, pela correção. De nada. Beleza. Lá na apostila do exercício tinha este gráfico aqui, ó. O gráfico da curva B. Vou dar uma ampliada aqui. Lembro que toda vez que a gente precisa saber o tempo, nós precisamos saber o quanto o disjuntor está em sobrecarga, né? Que é aquela corrente de carga, né? Corrente de carga dividida pela corrente do disjuntor. Que eu falei ontem que era a relação de sobrecarga. Então, a relação de sobrecarga deste disjuntor de 25 amperes com uma corrente de 40, né? Fazendo essa divisão aqui, 40 dividido por 25, nós vamos achar 1,6 como resposta. 1,6, o que a gente vai fazer? Olhar essa coluna aqui embaixo, né, essa linha aqui de baixo, e encontrar mais ou menos aonde está 1,6, né? Eu vou subir uma linha vermelha bem aqui, né? E quando tocar nessa parte de baixo, dessa curva aqui, eu traço uma outra linha vermelha para a esquerda. Vou dar uma aproximada bem aqui, ó. Vamos ver que ele está entre 40 segundos e 1 minuto. Como ele está mais ou menos no meio, né?
vamos dizer que ele está em 50, né? 50 segundos, né? Porque não esqueça que 1 minuto tem 60 segundos. Então, como ele deu aproximadamente aí no meio, esse disjuntor de 25 amperes com 40 de sobrecarga, ele vai demorar no mínimo 50 segundos para desarmar. Ok? Então, essa daí é o tempo de desarme para este disjuntor. Aí eu coloquei na letra E, aquelas soluções mirabolantes, né? Vamos ler aqui o texto aqui da letra E. Suponha que um eletricista erroneamente decidiu escolher um disjuntor de 32 curva C agora, para solucionar o desarme do disjuntor escolhido na letra C, né? Escolhemos qual disjuntor aqui na letra C? Escolhemos o disjuntor de 25 amperes, curva B. Aí, como esse disjuntor ficou desarmando constantemente, né? O cliente chegou lá, não, esse disjuntor deve estar com algum problema, o disjuntor está desarmando. Eu armo, funciona um pouquinho e depois desarma, né? Quem já fez serviço elétrico aí já deve ter ouvido o cliente falando isso daí. Olha, funciona um pouco, eu armo o disjuntor, funciona um pouco e depois desarma. Eu não sei o que está acontecendo. Aí a proposta aqui dessa letra E é justamente esse problema, né? Em vez de pegar e descobrir qual é o problema do chuveiro, né? Porque se o chuveiro, a corrente do chuveiro é 20,45 e por algum motivo ele está com 40 amperes, aí qual é a solução mágica aí do eletricista? Colocou um disjuntor 32 curva C para solucionar o problema. Como não foi observado por ele que a corrente estava em 40 amperes e acreditando que o problema foi resolvido, pois o chuveiro funcionou enquanto ele estava lá com o cliente, né? Isso acontece muito, né? Você está com o cliente, troca o disjuntor, né? Um disjuntor errado, funciona bacana, mas quando você vai embora, o seu cliente ainda liga dizendo, olha, desarmou de novo e agora o meu chuveiro está com cheiro de queimado, ou o meu equipamento está com cheiro de queimado. Né? Vamos ver por que vai acontecer isso nessa situação, né? Que é justamente essa pergunta. Calcule o novo tempo de desarme deste disjuntor, sabendo que o chuveiro problemático ainda está com os 40 amperes. Né? Então, voltando agora para este modelo de curva, agora nós estamos tratando um disjuntor de 32, né? O cidadão lá teve a brilhante ideia de trocar o disjuntor de 25 por um 32, porque ele achava que o disjuntor é fraco, né? Ainda tem essas gírias aí, né? E para ficar com chave de ouro, ele trocou curva B por um curva C. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Relação de sobrecarga. Corrente da carga dividido pela corrente do circuito, do disjuntor. Então, vamos fazer essa conta. 40 amperes, né, que é o disjuntor, o chuveiro problemático, dividido agora por 32. 40 dividido por 32, nós vamos encontrar o valor de 1,25. Essa é a nossa relação de sobrecarga. 1,25, novamente, aqui nesse gráfico. Vamos colocar ele mais ou menos aqui, ó. Aqui onde eu estou subindo essa linha. Bateu na curva, joga para o lado esquerdo. Vamos aproximar aqui para ver mais ou menos onde ela bateu. Bateu quase no número 2, né? Vamos arredondar aí para 2, né? Vamos
colocar 2 aí. Então, agora esse chuveiro vai funcionar por 2 minutos nessa condição aí, ó. Então, imagina a seguinte situação. O chuveiro, a corrente nominal do chuveiro é 20,45. Ele está com 40 amperes. Né? Apresentou algum problema que, por algum motivo, ele foi para 40. No disjuntor correto, ele vai desarmar em 50 segundos, protegendo o equipamento. O que vocês acham que, se ele passar mais do que 50 segundos, o que vai acontecer dentro desses 2 minutos, com quase o dobro de corrente além do necessário? Com certeza, né? Se ele está com o dobro de corrente e um tempo maior, a possibilidade de queima, né, se torna quase que uma evidência muito significante. Então, a escolha de curva de disjuntor não é somente você vai comprar o disjuntor e vamos dizer, chega lá na loja, eu quero o disjuntor curva B, mas o teu vendedor só tem curva C, né? Aí ele pergunta, serve? Se você disser serve, sem fazer nenhuma consideração, provavelmente você está desprezando essa parte de curva de atuação de disjuntores. Ok? Alguém tem alguma pergunta até então? A quinta questão, né, eu comentei na aula, lá no grupo do WhatsApp, né, a quinta questão eu dispensei por enquanto, mas vamos ver ainda como calcular essa quinta questão que fala sobre cálculo de motores aí. Professor, Pode perguntar. volte na pergunta de novo, hein? A pergunta é se alguém tinha alguma dúvida aqui até aqui, na verdade. Não, na pergunta da atividade. Eu pensei que era para calcular outro, para achar outro disjuntor. Não. A pergunta aqui dessa atividade tá bem aqui, ó. A gente achou lá no outro exercício, né, que era 25, né, 25 amperes o disjuntor curva B. Aqui, né, suponha que um eletricista erroneamente, né, decidiu colocar, ou seja, ele tirou esse disjuntor de 25, colocou um de 32 e ainda colocou curva C, né, para solucionar o problema do desarme, né, porque esse disjuntor aqui, ó, de 25 curva B, ele vai ficar desarmando com o meu chuveiro problemático. Aí a proposta desse cidadão é tira o disjuntor de 25 e bota um maior curva C. Aí a pergunta é, qual o novo tempo de desarme, sabendo que o chuveiro problemático ainda está com 40 amperes? Aí na solução aqui, né, a gente encontrou aproximadamente 2 minutos. Eu acredito que é a pergunta que eu fiz, que você deve estar fazendo. O que vai acontecer com esse tempo maior de atuação, sabendo que eu estou com quase o dobro de corrente aqui? Né? A resposta, né, que com um tempo maior e uma corrente de defeito maior, o problema, a possibilidade de queimar o meu equipamento vai ser bem significativo. Queimar o equipamento ainda é o de menos, tá? Qual é a função principal de um disjuntor? Deve se lembrar que a função principal do disjuntor, ele é proteger o cabo. Então, com certeza, o cabo que está aqui, ó, o cabo que está alimentando esse chuveiro, é ele que tem que estar protegido. O chuveiro pode queimar, você pode trocar o chuveiro. O cabo não, o cabo é mais difícil você fazer essa troca. E até mais trabalhoso. Então, qual é a função principal do disjuntor? Proteger a instalação. Então, quando a gente fala instalação, a gente está falando dos condutores em si a serem utilizados.
E aqui a gente chega na sexta e na sétima questão, né? Em que eu pergunto, baseado nos exercícios 4 e 5. Na verdade, só no 4, porque o 5 eu mandei desconsiderar por enquanto. Qual a importância de escolher o disjuntor com a curva adequada? Né? A resposta para essa pergunta, né? Vou colocar aqui a sexta questão. A importância deve-se pelo fato do disjuntor poder atuar corretamente quando houver um defeito na instalação elétrica. Só recapitulando, por que eu não posso escolher um disjuntor curva aqui na primeira questão? Lembra que eu coloquei o exercício como um exemplo? Partida de motor de 40 amperes. Por que eu não posso colocar curva B? Porque o curva B, nesse exemplo, né, vai até 30. E eu colocar curva C, ele não vai desarmar. Então, o que é corrente de curto-circuito para uma curva não é curto-circuito para outra. Então, é esse o fundamento para a sexta questão aqui desse exercício. E quando ele for atuar por algum motivo, ele vai atuar na forma correta, né? E a sétima questão, né? O que pode acarretar na escolha errada do disjuntor, tanto no valor de sua corrente quanto na curva do disjuntor? Poderá que, quando houver a necessidade de desarme do disjuntor, o mesmo pode não acontecer. Quantas vezes, mesmo quem já trabalhou na área e quem não trabalha ainda, né, caso vocês que ainda estão só aqui no curso ainda, quantos de vocês já ouviram falar assim, pegou fogo na instalação, mas o disjuntor não desarmou? Alguém já ouviu essa expressão? Se alguém já ouviu essa expressão, ou pelo menos ouviu esse comentário, é por causa dessa situação aqui, né? Escolheu tanto o valor do disjuntor errado, como a curva do disjuntor também foi uma escolha errada. Ok, pessoal? Então, esse aí foi o nosso exercício sobre disjuntores, né? Mas esse exercício sobre disjuntores está mais somente para a nossa revisão, né? Sobre a nossa necessidade de ter revisado esse conceito de sobrecarga e curto-circuito. Por que eu tive que fazer essa revisão, né? Porque agora eu vou falar sobre esse dispositivo aqui, ó. Tem vários modelos, mas eu vou falar sobre esse modelo aqui, sobre algumas atuações que ele tem. Então, ele é o nosso famoso relé térmico ou relé de sobrecarga. Então, o que esse relé faz? Né? Conforme o nome diz, né? É um relé responsável pelo desarme do circuito de comando. Vou já explicar por que circuito de comando. É um relé responsável pelo desarme do circuito de comando, fazendo com que haja o desarme do circuito de potência.
desligando assim a carga que está sendo alimentada, protegendo contra eventuais danos. Então, o relé térmico, né, ou relé de sobrecarga, ele é o responsável pelo desarme do circuito de comando, fazendo com que o circuito de potência também seja desligado. Se desliga um, desliga o outro, e a carga ela vai acabar sendo protegida pela atuação desse relé. E por que ele se chama relé térmico ou relé de sobrecarga, né? Este dispositivo de proteção possui este nome devido à sua atuação ser de forma térmica, similar ao funcionamento de um disjuntor térmico com material bimetálico em sua construção e operação. Então, ele possui esse nome, né, porque esse relé térmico ele tem uma similaridade com o disjuntor térmico. Uma observação que eu esqueci de falar, né, do lado dos disjuntores. O disjuntor, na sua atuação instantânea, no curto-circuito, a gente chama de atuação magnética. E essa região por sobrecarga, né, que a gente chama de região térmica. Por isso que os disjuntores a gente chama de disjuntor termomagnético, porque ele tem a função de detectar através de aquecimento, ou seja, por atuação térmica, e atuar magneticamente, quando o disjuntor está em curto-circuito. E aqui nesse caso, esse equipamento ele só atua na região térmica, ou seja, a proteção desse equipamento é baseado em dois materiais de metal diferentes, por isso que ele tem esse nome bimetálico, em que eles vão atuar e vão desligar esse circuito de comando. Eles possuem a seguinte simbologia. Deixa eu pegar aqui que eu vou pegar a simbologia pronta aqui. Eles possuem essa seguinte simbologia. Eles vão ser montados em série, tá? Vamos dizer que a contactora está bem aqui em cima. O número 2, o número 4 e o número 6 da contactora está bem aqui em cima. Aqui, o VW, ou seja, as ligações do motor vai estar bem aqui embaixo. Então, esse dispositivo, ele tem essa simbologia que eu estou apresentando aqui, e ele é ligado em série com um equipamento de comando. E vocês podem observar que, além desse dispositivo estar no comando, na linha de potência, ele possui dois contatos, né? Um contato normal fechado, representado pelos números 95, 96, e nós temos um contato aberto, 97 e 98. Essa numeração é padrão dos relés térmicos. Uma outra coisa importante, né? Vou apagar esse descritivo que eu coloquei aqui em cima. Vou só subir aqui a representação.
E vou dar uma diminuída aqui nessa imagem. Então, esses terminais de cima, né, são terminais de entrada ligados logo após a contactora. Então, esses terminais aqui em cima são ligados em série à contactora. Aqui embaixo, ligação para a carga. Então, se em cima é a ligação da contactora, no 2, 4 e 6 aqui embaixo, 2, 4 e 6 aqui embaixo é a ligação para a minha carga. Aqui está a representação do 96 e 95 para o terminal normal fechado. E nós temos a representação 97 e 98 para o terminal normalmente aberto. Esse relé térmico, ele tem um botão que ele indica, não é nem um botão, é um sinalizador, que ele indica quando ele está atuado. Ó. Aqui nessa seta em vermelho aqui, ó. Aqui está todo preto, mas quando ele atua, indicador de atuação. Ou seja, é um indicador de quando esse relé está desarmado por sobrecarga. Alguns são vermelho, outros são verde, outros são laranja, depende aí do fabricante. Ele sai um indicador de dentro, desculpem, ele sai um indicador de dentro do relé térmico informando visualmente que esse relé térmico está desarmado. Se o relé térmico ele desarma, eu preciso resetar ele, né? Então, bem aqui em cima, tem um R, né? Espero que esteja dando para ver aí. Esse R significa de reset ou rearme. Todo relé térmico ele tem esse botão de reset ou rearme. Bem aqui do lado direito, onde eu estou desenhando essa seta, ele tem uma alavanca. Essa alavanca tem a letra A, de automático, e uma letra M de manual. O que ele faz automático, o que ele faz manual? Se ele tiver no manual, eu vou explicar o manual que é mais fácil e depois o automático vai ser mais fácil de compreender. Se ele tiver, se a alavanca, né, estiver em M, ou seja, em manual, o relé térmico somente voltará a operar quando o botão reset, né, o botão R, for acionado manualmente. Né? Então, isso significa que o relé térmico desarmou. O motor não operou. Basta ir lá, apertar o reset, desde que ele esteja na configuração manual. Se tiver no automático, bem, se o reset é feito manualmente na posição M, né? Então, se a alavanca estiver em A, ou seja, no modo automático, o relé térmico voltará a fechar os seus contatos de forma independente. Aqui vai uma opinião pessoal e uma opinião de muitos profissionais da área. Recomendo sempre não, conforme necessidade, na verdade.
mas a maioria das necessidades é melhor você operar no modo manual. Alguém teria uma opinião por que é melhor operar na condição manual? A condição de operar manualmente, pessoal, é porque se o relé térmico desarma, ele desarma por um motivo. O motivo para a gente já está óbvio, né? É por causa de sobrecarga. Mas será que a sobrecarga acontece sozinha, do nada? Com certeza não, né? Então, por exemplo, se for um motor elétrico, o motor elétrico ele só vai entrar em sobrecarga quando, se for rolamento, se o rolamento estiver travando, se for rolamento de graxa, a graxa já estiver ressecando e o rolamento vai travar por falta de lubrificação. Se for um compressor, por exemplo, né? Se o eixo do compressor estiver travando, ou seja, tem que ter algum problema mecânico ou um problema interno ao motor. Qual seria o problema interno ao motor? Eu instalei o motor num ambiente quente, mas o motor não é feito para esse ambiente quente. É claro que o motor vai começar a aquecer mais a tal ponto em que ele também vai entrar em sobrecarga por temperatura elevada. Então, por que o motivo de recomendo operar em manual? O motivo de operar em manual é o simples fato de, se ele desarmou por algum motivo. Então, só tenha o rearme feito se você tiver certeza que o seu circuito que está trabalhando está tudo ok. Então, é melhor você fazer uma inspeção, saber se o motor está tudo ok, se está em pleno funcionamento, para poder depois voltar a funcionar. Fica até melhor de controlar também, né? Do que deixar no automático, né? Com certeza. Lá no seu caso, que você falou que trabalha com esteira, eu acho que deve ter caixa de redução na esteira, né? Que parece um quadradinho pequeno perto do motor. A Sim, caixa de parece redução parece com um quadrado, né? Mais ou menos isso, né? O motor é Sim. montado. Essa caixa de redução, ela pode ter sua engrenagem, né? Danificada e travar o eixo do motor. Aí eu imagino o seguinte, eu deixei no automático, vai. Qual é o nome do dispositivo que usa na esteira? Que faz aumentar e diminuir a velocidade? Se for... Porque eu estou falando de uma situação mecânica, né? Que eu vou colocar aqui, ó. Eu já estava até pesquisando aqui justamente para mostrar aqui, ó. Tá perto da esteira que você vê, tem esse negócio bem aqui na frente? Sim, tem na frente. Isso daí que a gente chama, isso daí que eu estou falando, isso daí é uma caixa de redução. Por que ele tem esse nome? A esteira que você vê, ela gira bem devagar, né? Numa velocidade, digamos assim, aceitável, né? Mas já viu que velocidade esse motor está girando? Já teve essa curiosidade de olhar lá? Eu já vi o pessoal da manutenção montando. É uma velocidade rápida mesmo, né? Se aqui atrás você conseguir ver a palheta de ventilação, você vê que esse motor ele gira muito rápido, porém a ponta do eixo ela gira numa velocidade muito devagar, né? Ela gira na velocidade em que você observa a esteira. Então o motor gira rápido, né? Mas a esteira ela vai girando bem devagar, ela bem lentamente. Então quem faz esse processo mecânico é essa caixa de redução. Essa caixa de redução ela tem que ter lubrificação, tem que ter manutenção de troca de rolamentos e por aí vai. Tá? Isso, controle de velocidade através de dispositivo mecânico. Tem controle de velocidade para o motor, mas aí já é inversor de frequência. Pois é, isso que eu queria saber, professor, por causa que dá para controlar lá. Diminuir
e avançar. Porque tem dois controles, né? Tem o controle de velocidade mecânica, que é por essa caixa de redução, e tem o controle elétrico, que é pelo inversor de frequência. Aí o inversor de frequência e comanda a velocidade aí da esteira. Então deve ser um inversor de frequência mesmo. Né? Um negócio parecido com esse, né? Não sei se no painel É você esse aí tem, mesmo, senhor. se você tem acesso a um painel e vê isso aqui, ó. É esse aí mesmo. Onde editado por minuto, segundo. Né? Aí é esse camarada aqui que faz o controle, faz a esteira girar para um lado, gira para o outro, mais rápido, mais devagar e por aí vai. Esse daí é controle elétrico através de inversor de frequência. Quando a gente estiver no laboratório e a gente tem inversor de frequência, a gente consegue dar uma apresentação sobre isso. Tá? No módulo de automação, acho que vocês vão ter módulo automação elétrica. Aí ele fala sobre inversor de frequência que vai dar para trabalhar melhor. Ok? Tá? E também aqui dentro, tá? Essa função térmica, esse inversor de frequência, ele também tem essa função aqui dentro, tá? Tem inversores que têm essa função e muitas mais funções também. Voltando aqui para nossa explicação do o modo automático é muito pouco utilizado. Pelo menos até hoje eu ainda não vi uma aplicação específica que utilize o rearme automático do relé térmico, tá? A maioria das aplicações eu vejo utilizar o modo manual do relé térmico. Alguns botões, né? Alguns fabricantes têm esse botão vermelho aqui para desarme manual também. E o principal, né? O principal qual é? A roda de ajuste, né? O seletor de ajuste, né? Que é o melhor falar assim. Seletor de ajuste de corrente. Todo relé térmico, deixa eu dar uma aproximada nele aqui. Dei uma ampliada aí para ficar bem bacana de ver. Por exemplo, esse térmico que eu estou apresentando aqui para vocês, esse relé térmico que eu estou apresentando aqui para vocês, ele tem uma faixa de ajuste. Ele tem uma faixa de ajuste de 35 amperes. De 35 amperes até 47 amperes. Está aqui em cima 47, em cima 35. Essa bolinha preta aqui, né? Ela é bem sugestiva, né? Ela quer dizer que este relé térmico, por exemplo, está ajustado na indicação de 35 amperes. Então, por exemplo, imagina aí que eu tenho um motor que tem 35 amperes de corrente. Eu venho aqui no meu relé térmico e ajusto aqui nessa posição 35. Por que eu vou ajustar na posição 35? Vou dar uma afastada agora aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. E vou pegar aqui a curva do relé térmico.
Primeira coisa, todo relé térmico também possui curva de atuação. E essa curva aqui, ó, eu já apaguei do disjuntor, né? Então não vou colocar do disjuntor aqui de novo, não. Mas essa curva aqui que eu estou apresentando para vocês é a curva do relé térmico que nós vamos estar trabalhando aqui. Lembram do ajuste de... Do ajuste, não. A relação de sobrecarga que eu comentei lá no disjuntor? Aqui também nós vamos fazer a relação de sobrecarga também. Bem aqui em cima, vocês estão vendo aqui bipolar e tripolar. Então, esse relé térmico, ele é tripolar. Eu estou usando para uma carga trifásica. Então, quando eu vou usar para carga trifásica, eu tenho que escolher a atuação, né, a curva de atuação tripolar. Então, eu disse agora há pouco, a corrente do meu motor, por exemplo, de carga é 35 amperes. O ajuste, né, eu vou colocar, agora eu não vou colocar mais IDJ, né, que não é um disjuntor, é I do relé térmico. Mas a ideia permanece a mesma. Qual foi o ajuste que eu fiz naquele relé térmico? 35. Então, 35 dividido por 35, né? É 1. Então, vamos ver aonde esse relé térmico vai atuar. Aqui a ideia é igual... Aqui a ideia é igual do disjuntor. Aqui embaixo tem as curvas de ajuste, né? Só que lá no disjuntor era relação de sobrecarga e aqui ajuste do meu relé. Aonde está batendo o número 1? Bem aqui nessa posição. Onde eu estou subindo esta linha vermelha. Bateu bem aqui embaixo. Está no 6. Está correto? Seria de 6 minutos o desarme aqui desse disjuntor? A resposta é não, né? Acho que é mais abaixo, né? Não, a resposta é não, meu colega. Aqui porque não é 6 minutos. Porque bem aqui em cima, né? Eu acabei de comentar, tem bipolar e tripolar. Esses 6 minutos, se fosse bipolar. Como eu estou falando que esse relé é de atuação tripolar, vejam que em nenhum momento ele tocou na curva, né? Como ele não tocou nessa curva, Ele não vai desarmar, né? ele não vai desarmar nunca. Então, nesse caso aqui, o ajuste de uma corrente de 35 amperes, né? Vou começar a escrever aqui. O ajuste para uma corrente de carga de 35 amperes em um relé térmico de 35 a 47 amperes, né? Porque esse do exemplo que eu estou colocando aí é de 35 a 47, né, se eu não me engano. O ajuste para uma corrente de 35 em um relé térmico de 35 a 47 deverá ser realizado no ponto de 35 amperes, né? Por quê? Porque ele não vai desarmar nessa condição de sobrecarga. Então, bem aqui, ó. Se meu relé térmico é de 35 a 47, e eu sei que a corrente dele, do motor que eu vou ligar, por exemplo, é de 35, eu tenho que ajustar o meu relé térmico nos próprios 35. E o que vai acontecer se, porventura, eu colocasse, em vez de 35, eu colocasse 40? 35 dividido por 40.
Fazendo essa divisão aí, 35 dividido por 40. Por que eu estou fazendo essa simulação com vocês? Porque em algum momento vai chegar um cidadão que diz bem assim, o motor desarmou, vai lá no relé térmico, dá só um toquezinho lá nele, não tem problema. Eu já ouvi muito isso daí falando. Vou colocar uma linha, deixa eu ver se em verde vai aparecer, vai. Aí o toquezinho que você deu foi de 35 para 40. 0,9 aproximadamente, né? Da 0,875 eu vou colocar 0,9. Entre 0,8 e 1. Aí eu vou colocar aqui na linha verde. Aí vamos olhar aqui na atuação tripolar. O que eu fiz aqui, ó? A vermelha já estava bem próxima. O que eu fiz com a linha verde agora? Eu afastei mais, né? O que quer dizer esse afastar mais? Eu estou garantindo que se antes ele não desarmava, eu estou garantindo que agora a certeza absoluta é que esse motor não vai desarmar. E qual é o problema de eu garantir isso? É que num eventual problema, esse motor ele vai sofrer consequências. Então vamos fazer um exercício aqui que digamos o seguinte: o motor passou por uma sobrecarga de 45 amperes. Com o relé térmico ajustado em 35, vamos ver qual é o tempo que ele vai desarmar, né? O tempo que ele vai desarmar vai ser 45 dividido por 35. Fazendo essa conta, 45 dividido por 35 vai dar 1,3 aproximadamente, tá? Olhando aqui agora o gráfico, 1,3 vai estar mais ou menos aqui onde eu estou colocando a linha em azul. Como eu ajustei o meu relé térmico em 35, ele vai colocar bem aqui nessa linha em azul. E essa linha em azul está entre 10 e 6. Então, esse motor, entre 10 e 6, com essa sobrecarga, o motor irá desarmar em 8 minutos. Agora vamos fazer o mesmo cálculo, né? 45 dividido por 40, né? Ou seja, eu fui lá, fiz o toquezinho, né? Fiz um leve ajuste, né? Porque o motor estava desarmando, aí eu precisava que o motor funcionasse por mais algum tempo. Aí, 45 dividido por 40 vai dar aproximadamente 1,12. Vou colocar 1,1. Vou colocar uma outra linha, deixa eu ver se esse azul vai dar para diferenciar. Vai. 1,1 é bem do lado, praticamente, da linha em vermelho. Tocou bem aqui. E vou jogar aqui para o lado esquerdo. E ele está indicando em 40. Olha o resultado aí do ajustezinho aí para não deixar desarmar o motor. O motor irá desarmar em 40 minutos. Olha a diferença de tempo agora. Será que esse motor vai aguentar ficar 40 minutos numa sobrecarga de 45 amperes? Professor, ele pode desarmar antes?
Em qual situação? No ajuste 45, correto ou no ajuste errado? nesse errado de 45 amperes a mais aí. Não, nesse errado, ele não vai desarmar nunca. Aí a minha pergunta é, o que pode acontecer aí durante esses 40 minutos? Uma sobrecarga, né? Como é que é a resposta aí que eu não entendi? Uma sobrecarga. Em sobrecarga ele já está, né? Porque eu estou dizendo aqui que nessa situação ele está com 45 amperes. Tanto no ajuste certo como no ajuste errado, ele já está em sobrecarga, porque a corrente normal dele é 35. Ele pulou para 45. O rolamento está ficando pesado, o rolamento está travando, ele aumenta a corrente para compensar, né? Então, isso é uma sobrecarga. Nas duas situações, ele já está em sobrecarga. A minha pergunta aqui, o que pode acontecer? O ajuste correto é ele desarmar em 8 minutos. Aí eu fiz aquele ajustezinho, né? Peguei, aumentei só um pouquinho, porque eu queria que o motor não desarmasse. A minha pergunta é, o que pode acontecer durante esses 40 minutos aqui que esse motor está em sobrecarga? É essa a pergunta aí. Vai queimar o equipamento, professor. Positivo, agora sim é essa a resposta. Esse ajuste errado, ele pode levar à queima do meu equipamento, do motor, do forno, seja lá do que você está utilizando aí. Então, o pessoal? correto mesmo é ajustar conforme a amperagem, né? Conforme a corrente do motor, né? A Por isso, corrente, né? por exemplo, vou pegar aqui uma pergunta que eu ouço de muitas pessoas aí. Então, olhando uma placa de motor, né? Deixa eu ampliar mais aqui. Olhando uma placa de motor que nem essa aí que eu estou colocando. Vamos dizer que o meu motor está em 220. Né? Eu já comentei nos exercícios anteriores, né? Que se eu estou olhando em 220 e o 220 está do lado esquerdo, a corrente que eu vou olhar é a corrente do lado esquerdo. Agora eu vou pegar uma imagem de um outro relé térmico aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Por coincidência eu achei. Não achei. Enquanto eu procuro aqui, a minha pergunta se o meu relé térmico ele possui um ajuste entre 10 e 15 amperes, o ajuste que eu tenho que fazer é justamente em cima do valor da placa do motor. Então, se a placa do motor está me dizendo que esse motor é de 12,9 amperes, eu tenho que pegar o relé térmico de acordo com a faixa que eu estou escolhendo e colocar ele na faixa de 12,9. Nada de colocar 14, porque, não, vamos colocar mais um pouquinho, porque ele pode desarmar. Acabei de mostrar aqui nessa curva que o motor é 35 e o ajuste é 35, vai estar 1. É a linha vermelha do gráfico que eu acabei de desenhar. Podem observar que a linha vermelha ela não está tocando a linha preta, né? Essa linha de atuação desse disjuntor. Então, isso significa que o meu relé térmico não vai desarmar com o ajuste fechado em cima da corrente nominal.
Então, quando eu pegar uma placa de motor, né, eu escolhi tensão 220 e vou ligar ele em 220. Então, eu tenho que pegar o valor da corrente nominal e ajustar o meu relé conforme a corrente que está informada na própria placa. Professor, e para saber que tá 12,9 no relé? É essa imagem que eu quero achar aqui, que eu ainda não estou conseguindo achar. Mas todo relé, pessoal, vou fazer a seguinte pergunta. Aonde que vocês ajustariam 44 amperes aqui, por exemplo? Com certeza, né? Seria numa posição mais ou menos, Abaixo do 45 um pouco. abaixo do 45 um pouco, né? Bem aqui, ó. É porque eu tô com um ajuste aqui da minha caneta um pouco grossa aqui, mas bem aqui, ó. Estou fazendo a seta bem aqui, ó, na linha vermelha. Seria mais ou menos aqui, ó. Ou seja, eu não vou apontar a bolinha no 45, eu vou colocar a bolinha um pouquinho antes do 45. Professor, Pode perguntar. nesse relé térmico aí o limite é até 47, né? Tem o limite mais alto de outros relés térmicos? Tem relé térmico mais alto, tem relé térmico mais baixo, tem relé térmico de toda a faixa de ajuste. Beleza. Tá? Tem relé térmico para baixas correntes, por exemplo, vou colocar um aqui. Eu não consegui achar o relé que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou mostrar justamente o de baixos valores. Ó. Olha o ajuste deste relé térmico aqui, ó, da Schneider. Se você viu esse de 35 a 47, né, que é valores altos, esse aqui, ó, é de 0,63 até 1,0 até 1 ampere. Se você já achou baixo esse, olha esse ajuste aqui, ó. 0,1, que é a mesma coisa que 0,10, até 0,16. Ele está trabalhando aqui nos décimos dessa corrente do relé térmico. Então, eu respondo a sua pergunta um pouquinho até mais além. Assim como existe relé térmico para altas correntes, existe relé térmico para baixas correntes também. Ok, pessoal? Então, essa é a definição do ajuste, da simbologia, né? A simbologia do relé térmico é esta, um retângulo com um ressalto nas indicações dos bornes, né? Parecendo um retângulo também. Os contatos do relé térmico 95, 96 para normal fechado, 97, 98 para normal aberto. Não esquecendo que a identificação do relé térmico obedece o padrão já explicado anteriormente. Sinal de entrada, sempre os números ímpares, ou seja, 95 e 97 é o sinal por onde eu vou alimentar esse contato. 96 e 98 são os sinais de saída. Então, antes de a gente finalizar, né, eu sei que eu estou passando um pouquinho além do horário que eu já termino constando normalmente, né, mas só para a gente não deixar passar em branco,
Mas eu vou fazer essa explicação completa na aula de amanhã. Eu queria falar bastante aí com relação a esses pontos de identificação, né, para vocês já saberem que existe esse ajuste, por que existe esse ajuste. Eu fiz esse comentário aqui da placa do motor, porque eu ouço muitos profissionais que, infelizmente, ainda não conhecem essa curva de atuação ou o ajuste, e geralmente eles dizem bem assim, se o teu motor é 12.9, vai lá e ajusta no 14, dá uma margem de segurança para ele. Se você fizer isso, é o ajuste verde aqui que eu fiz, né? Ou seja, você está ajustando errado o seu relé térmico. Tá tipo burlando, né? Você está burlando ele, né? Por exemplo, eu acabei de mostrar que o ajuste correto vai desarmar em 8 minutos esse motor. No ajuste errado, vai deixar 40 minutos operando. Dentro de 40 minutos, esse motor já foi embora há muito tempo. Né? Então, qual seria o ajuste mais adequado aqui? É claro que você não vai conseguir ver, vou colocar 12.9. Não, você vai lá no relé térmico, ele vai ter indicação de escalas e com certeza você vai conseguir ver a escala que vai dizer, olha, 13 amperes. Aí você vai lá no 13 amperes e indica, né? Com certeza vai ser um relé de 12 a 15, né, por exemplo. Aí ele vai ter a indicação dele, olha, mais ou menos aqui é 13. Professor, Pode falar. assim como não pode pôr a mais, também não pode pôr a menos, né? Ou não? O a mais ele não desarma, e o a menos é o contrário, né? Ele vai ficar desarmando constantemente, né? Por exemplo, agora que eu consegui achar esse modelo da VEG, aonde eu faria o ajuste? Eu faria o ajuste indicando bem aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, não vou conseguir 12.9, mas tem com certeza 13, ó. Não sei se está aparecendo embaçado. Para mim já está aparecendo embaçado, né? Eu espero que aí na tela aí de vocês dê para ver, ó. Mas bem aqui está aparecendo 13, ó. Professor, mas se eu colocasse 12.9, não ia dar errado, não, né? Não, mas é como eu estou dizendo. 12.9 seria praticamente em cima do 13, né? Então, esse 0.1 aí, mesmo porque você não vai conseguir ver 12.9 aqui, né? Por exemplo, essa escala aqui, deixa eu colocar aqui novamente para carregar. Nessa escala aqui que eu estou mostrando para vocês desse relé térmico, bem aqui 11, olha aqui, esse aqui seria 12, 13, 14, 15, 16, bem aqui embaixo, 17. É claro que se eu ajustar entre 17 e 16, eu já sei que é 16.5. 16.5, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, 16.5. Se eu imaginar bem aqui, pode ser 16.2, aí vai depender da sua referência de ajuste aí na escala. Ok? Aí a parte que eu quero deixar já como introdução de amanhã seria essa daqui, ó. A gente já falou que todo circuito de comando precisa de um disjuntor de proteção. Aonde esse contato 95 e... Na verdade, 95 e 96, né, que é o normal fechado, ele entraria logo depois daqui do disjuntor. E ele vai ter aquela mesma representação, ele vai ter aquela mesma representação dessa ondulação aqui no contato, que é para justamente a gente lembrar que esse contato aqui é lá do relé térmico. Uma curiosidade que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte. Liguei no 95, 96, que é o terminal normal fechado. Se eu tirar esse comando e bypassar, né, fazer um jump nesse comando,
O meu relé térmico ele vai atuar o relé, mais uma coisa que pode enganar os colegas aí, é que o relé térmico, ele trabalha na linha de comando, que foi aquela definição inicial que eu passei. Ele vai trabalhar aqui nos terminais 95, 96, 97, 98. Ele vai trabalhar no comando. Então, por que no comando? Se porventura o relé térmico desarmar, é só o comando que vai desarmar, mas não vai ter uma atuação direta no circuito de potência. É por isso que no circuito de potência a gente não utiliza disjuntor simples, a gente utiliza esse cidadão aqui, que é o que a gente chama disjuntor motor. E o disjuntor motor, pessoal, também tem a mesma configuração, né? Bem aqui do lado esquerdo dele, ó, tem uma roda seletora, né? Que é a mesma função de fazer o ajuste de corrente, essas coisas todas aí que eu expliquei que tem no relé térmico. Aqui uma imagem mais nítida. Qual é o nome desse disjuntor aí? Disjuntor motor. Motor, né? Porque eu vi no quadro elétrico ali no Alvorada que tem um Sapolândia, eu vi um desse aí, tipo, tem uma estação de água lá. Porque esse aqui ele vai atuar no circuito de potência, né? O relé térmico ele comanda o circuito de potência, mas através lá do comando. E essa chavezinha verde aí qual é a função dela? É a mesma coisa do relé térmico. Ela vai fazer o ajuste de corrente de seleção, né? Ah, bom. Ok, pessoal? Então, essas daí são as informações correlacionadas ao circuito de comando, né? Que nós vamos estar vendo aí no decorrer das nossas aulas. Amanhã, hoje foi mais essa parte explicativa de cada item desse, né? O que tem, por que tem esse reset, esse ajuste, como ver esse ajuste, essas curvas aí. Na aula de amanhã, a gente já vai trabalhar aquele circuito de partida direto, incluindo o comando de atuação do relé térmico. Ok, pessoal? Vou finalizar aqui a gravação.